Era o início do verão de 1947, um período de tensão e mistério no pós-guerra. O mundo estava entrando na Guerra Fria, e os céus pareciam esconder segredos. No estado do Novo México, a tecnologia atômica estava nascendo. A cidade de Roswell era uma comunidade tranquila e isolada. Ninguém poderia imaginar que aquele lugar se tornaria o centro de uma lenda mundial. Tudo começou em um rancho remoto, a noroeste da cidade. O capataz do rancho chamava-se William Brazel, conhecido como Mac. Mac Brazel vivia uma vida simples cuidando de ovelhas e gado. Na noite de 4 de julho, uma tempestade terrível atingiu a região. Trovões sacudiam o chão e relâmpagos cortavam a escuridão. Mac Brazel ouviu um estrondo diferente de qualquer trovão. Ele parecia uma explosão surda, algo colidindo com a terra. Na manhã seguinte, o sol nasceu iluminando um cenário estranho. Brazel montou em seu cavalo para verificar o pasto e os animais. Enquanto cavalgava, ele percebeu algo brilhando no chão. Havia destroços espalhados por uma área muito grande. Ele desceu do cavalo para examinar o material de perto. O que ele encontrou desafiava sua compreensão. Havia pedaços de algo que parecia papel alumínio. Mas quando ele amassava o material, ele lhe voltava à forma original. Era incrivelmente leve, mas extremamente resistente. Ele também encontrou pequenas vigas que pareciam madeira balsa. Nessas vigas, havia símbolos estranhos marcados. Os símbolos tinham uma cor arroxeada ou rosada. Brazel nunca tinha visto nada parecido em sua vida. Ele recolheu alguns pedaços e os levou para casa. Ele mostrou os destroços para seus vizinhos, os Proctors. Eles sugeriram que aquilo poderia ser restos de um disco voador. A ideia de discos voadores estava muito popular na época. Poucos dias antes, o piloto Kenneth Arnold havia relatado avistamentos. Brazel decidiu que precisava relatar o achado às autoridades. Ele dirigiu até a cidade de Roswell para falar com o xerife. O xerife George Wilcox ouviu a história com ceticismo. Brazel mostrou os pedaços de destroços que trouxera. O xerife percebeu que aquilo não era lixo comum. Ele decidiu contatar a base aérea local. A base aérea do exército de Roswell abrigava o 59º Grupo de Bombardeiros. Era o único grupo no mundo equipado com armas atômicas. O Major Jesse Marcel foi o oficial de inteligência designado. Ele foi enviado ao escritório do xerife para investigar. Marcel examinou os destroços e ficou imediatamente intrigado. Ele decidiu ir até o rancho de Brazel para ver o local da queda. Marcel foi acompanhado por um homem chamado Sheridan Cavitt. Eles chegaram ao rancho tarde da noite e pernoitaram lá. Na manhã seguinte, eles foram até o campo de destroços. A quantidade de material espalhado era impressionante. Eles começaram a recolher o máximo que podiam carregar. Marcel notou que o material não queimava nem arranhava. Era fino como papel de cigarro, mas incrivelmente forte. Eles encheram seus veículos com os destroços estranhos. Marcel dirigiu de volta para sua casa em Roswell naquela noite. Ele estava tão excitado que acordou sua esposa e filho. Ele espalhou os pedaços no chão da cozinha para mostrar a eles. Seu filho, Jesse Marcel Jr., ficou fascinado pelos símbolos. Marcel disse à família que aquilo era de outro mundo. No dia seguinte, Marcel levou o material para a base. O coronel William Blanchard ordenou um comunicado à imprensa. O oficial de relações públicas, Walter Haut, escreveu o texto. A nota dizia que a Força Aérea havia capturado um disco voador. A notícia foi transmitida pelas rádios locais e jornais. A manchete do Roswell Daily Record foi histórica. O mundo inteiro voltou seus olhos para Roswell. Telefones na base não paravam de tocar.
Repórteres de todo o mundo queriam saber mais. Ponto. Enquanto isso, os destroços foram enviados para Fort Worth. Lá, o general Roger Ramey assumiu o comando da situação. Ramey ordenou que Marcel trouxesse os destroços para seu escritório. Mas algo estranho aconteceu naquele escritório. Novas fotos foram tiradas com a imprensa presente. E nas fotos, Marcel segurava restos de um balão meteorológico. O material real havia sido trocado, segundo teorias. Ramey anunciou que tudo não passara de um engano. Ele disse que o disco era apenas um balão meteorológico comum. Marcel foi obrigado a confirmar a versão do general. A história morreu tão rápido quanto surgiu. Por décadas, o incidente de Roswell foi esquecido. Mas as testemunhas sabiam o que tinham visto. Nos anos 70, o físico nuclear Stanton Friedman começou a investigar. Ele encontrou Jesse Marcel, agora aposentado. Marcel decidiu quebrar o silêncio sobre o que realmente aconteceu. Ele afirmou categoricamente: não era deste mundo. Sua declaração reacendeu o interesse global pelo caso. Novas testemunhas começaram a surgir das sombras. Glenn Dennis, um agente funerário, contou uma história perturbadora. Ele disse que a base havia pedido caixões pequenos e herméticos. Dennis foi até a base e viu uma enfermeira amiga em pânico. Ela descreveu corpos pequenos com cabeças grandes. Os seres não pareciam humanos. A enfermeira desapareceu misteriosamente dias depois. Outras testemunhas falaram sobre a limpeza do local da queda. Diziam que os militares varreram o deserto linha por linha. Brazel foi detido pelos militares por vários dias. Quando foi liberado, sua história havia mudado completamente. Ele parecia um homem assustado e coagido. As teorias de conspiração começaram a florescer. Muitos acreditavam que o governo estava escondendo tecnologia alienígena. Falava-se de engenharia reversa feita nos destroços. Fibra óptica, lasers e Kevlar seriam derivados dessa tecnologia? O governo americano manteve o silêncio por anos. Nos anos 90, a Força Aérea lançou um novo relatório. Eles admitiram que a história do balão meteorológico era falsa. Mas a nova explicação não envolvia alienígenas. Eles disseram que era o Projeto Mogul. O Projeto Mogul era um programa ultra-secreto para espionar os soviéticos. Usava balões de alta altitude para detectar testes nucleares. Os destroços estranhos seriam refletores de radar e sensores. E os corpos alienígenas? Eles tinham uma explicação também. Disseram que eram bonecos de teste antropomórficos lançados de paraquedas. Mas os céticos apontaram falhas nas datas. Os bonecos só foram usados anos depois de 1947. A explicação oficial não convenceu os ufólogos? Para muitos, o Projeto Mogul era apenas mais uma cortina de fumaça. O mistério continuou a crescer na cultura popular. Roswell tornou-se a meca dos entusiastas de OVNIs. Museus e lojas de souvenirs encheram a cidade. O incidente de Roswell virou sinônimo de encobrimento governamental. Documentos supostamente vazados, como o MJ-12, surgiram. Eles descreviam um grupo secreto criado para gerenciar o contato alienígena. A autenticidade desses documentos é amplamente debatida. Mas eles mantiveram a chama da conspiração acesa. Em 1995, surgiu o vídeo da autopsia alienígena. O filme mostrava médicos examinando um suposto corpo de Roswell. Mais tarde, o vídeo foi revelado como uma fraude elaborada. No entanto, isso não diminuiu a crença de muitos. A pergunta fundamental permanece: o que caiu lá? Seria possível que não estivéssemos sozinhos no universo? Ou seria apenas a paranoia da Guerra Fria criando monstros? Talvez
Talvez nunca saibamos a verdade completa. Ponto. As testemunhas diretas já faleceram. Os documentos reais, se existirem, estão muito bem guardados. Ponto. Mas o legado de Roswell vive. Ele nos faz olhar para o céu com curiosidade. Nos faz questionar o que nossos governos nos dizem. Ponto. E nos faz sonhar com a possibilidade de contato. Ponto. O incidente de Roswell é mais do que um evento histórico. Ponto. É um fenômeno cultural moderno. Ponto. A cada ano, em julho, a cidade celebra o aniversário da queda. Ponto. Pessoas de todas as idades se reúnem para debater e celebrar. Ponto. Céticos e crentes convivem lado a lado. Ponto. O mistério atrai turistas e impulsiona a economia local. Pontos. Mas por trás do comercialismo, há um enigma real. Pontos. Algo físico e tangível caiu naquele rancho. Ponto. Algo que assustou os militares mais poderosos do mundo. Algo que exigiu um acobertamento imediato e desajeitado. Se fosse apenas um balão, por que tanto segredo? Se fosse um projeto soviético, por que não denunciar? As inconsistências mantêm o caso vivo. Historiadores continuam a cavar nos arquivos nacionais. Novas tecnologias de análise de imagem são usadas nas fotos antigas. Alguns afirmam ter lido as palavras vítimas no papel que Remy segurava. Isso seria a prova definitiva dos corpos. A busca pela verdade é interminável. Roswell nos lembra que o universo é vasto e desconhecido. Talvez um dia a verdade seja totalmente revelada. Até lá, continuamos a olhar para o céu e imaginar. O que realmente aconteceu naquele verão de 1947? Foi um acidente tecnológico humano? Ou foi o primeiro contato com uma civilização avançada? A resposta pode mudar nossa visão da realidade. O incidente de Roswell permanece como o maior mistério do século XX. E sua lenda continuará a fascinar as gerações futuras. A história de um fazendeiro, um xerife e um major. A história de um segredo guardado a 7 chaves. A história que se recusa a morrer. No deserto silencioso, o segredo ainda dorme. As areias de Roswell guardam suas memórias. E nós, observadores, continuamos esperando. Esperando por uma confirmação. Esperando pelo dia em que saberemos que não estamos sós. Até lá, Roswell será sempre um símbolo. Um símbolo do desconhecido. Um símbolo da nossa busca por respostas. E um lembrete de que a verdade está lá fora. Fim da história, mas não do mistério.